Olá, estamos começando mais um episódio do Mesa de Produto e nesse a gente vai conversar sobre posicionamento e como ele pode ajudar no seu produto, melhorar várias métricas. A gente vai falar um pouco sobre como fazer isso e também das complexidades de fazer isso. Não é nem um pouco trivial. E a gente trouxe um especialista no assunto. Já você vai saber mais sobre quem ele é e sobre o episódio logo depois da vinheta. Eu tô super empolgado por esse episódio porque acho que tem coisas interessantes pra gente discutir aqui, debater e talvez discordar. Farina, como você tá se sentindo aí? Eu tô bem animado também, eu gosto bastante desse tema. Venho de marketing, mas já saí do marketing há muitos anos, né? Gosto bastante. E a gente tá aqui hoje com um convidado mega especial. Ele é autor deste livro aqui, A Mentalidade de Marketing, que a gente não vai deixar o link porque está esgotado, né? Mas a gente espera que tenha novas edições. É o Thiago Latorre. Thiago Latorre também é o único consultor Latam da RIS, que é uma grande consultoria de posicionamento. Ele sabe falar melhor do que eu sobre ela. Então, Thiago, fica à vontade para se apresentar, te dou as boas-vindas. E já queria, na tua apresentação, que trouxesse para a gente qual que é a tua visão sobre posicionamento. Cara, em primeiro lugar, acho que é um prazer estar aqui com vocês. É importante dizer que essa área de produto é meio nova para mim. Mas essa semana eu estava conversando com o Bruno Coutinho e aí ele falou, caraca, você é dos old schools, né? Aí eu falei, eu sou da turma mais old school, apesar da minha idade, assim. A gente comentou da RIS, vou falar um pouquinho da minha visão de posicionamento e da história do posicionamento também. Eu sei que é chato, tá, a história de posicionamento, mas vai ser curtíssimo, assim, e é muito interessante também para a gente saber, cara, o que é e de onde veio, né? Então vou começar por aí. Acho que, assim, primeiro, o posicionamento sempre existiu, né? Você tinha aquela coisa de, tipo, você compra banana com o seu Zé porque a banana dele é melhor. Laranja você compra com a Dona Florinda porque ela é super simpática. Então, assim, acho que antes mesmo da administração e nos mercados sempre existiu essa ideia de posicionamento. O que começou a acontecer no último século, principalmente, é a gente tentar otimizar e acelerar esse processo, né? Então, qual que é a minha leitura, assim, sobre a história? Primeiro, na década de 20, mais ou menos, você começou a ter rádio, você começou a ter TV, né? E aí começou a surgir uma necessidade de você diferenciar os seus comerciais ou diferenciar os seus produtos, né? Porque eles estavam agora a nível nacional, né? E algumas vezes até a nível global. Então, as agências de publicidade naquela época, elas já trabalhavam com posicionamento, mas isso não tinha um nome ainda, não tinha um conceito, não tinha uma técnica, não tinha uma fórmula, né, para fazer isso. Então, beleza, começou lá na década de 20. Década de 40, começou a se usar um pouquinho os termos de posicionamento. Então, se você joga lá, esqueci aquele Google Any Word, sabe? Que mostra a primeira vez que um livro usou alguma palavra. Uhum. Vocês lembram o nome desse? Não. Mas tem essa ferramenta do Google que mostra a primeira vez que alguém usou uma palavra dentro de um livro. E aí, na década de 40, o pessoal começa a falar não de posicionamento, mas sobre você posicionar um produto no mercado, né? Então, começa a surgir isso. Tá? E aí chega um cara que acho que vocês conhecem, na década de 60, que foi o primeiro, que foi o Rosser Reeves, que criou o Unique Selling Proposition, né? Então, basicamente, o que ele falava pra gente nesse conceito dele? Fala, galera, não adianta você fazer uma propaganda, um comercial, um anúncio que é divertido e que vai chamar a atenção. Tipo, a estrela disso tem que ser o produto, e esse produto tem que ter um diferencial em relação à concorrência. E o principal que você precisa fazer dentro do seu anúncio é passar esse diferencial para o público. Então, esse foi o primeiro cara. Tipo, acho que muita gente hoje ainda usa esse método. Cara, eu tenho amigos assim, clientes em grandíssimas empresas, que os caras estão tendo treinamento de Unique Selling Proposition, né, que foi assim, o primeiro lá da década de 60. Então, beleza. Eu lembro, o conceito de funil, né, veio da década de 50, inclusive, também, né, o AIDA, né, o Atenção, Interesse, Desejo e Ação. Não, antes. É por aí também, né? 1800 e alguma coisa. Loucura, né? De funil? De funil. Ah, tá. Não, eu tenho na mente o AIDA, né? Que é eu lembro da faculdade, assim, o professor falando, o primeiro que sistematizou isso aqui como um funil de compra, etc, é o Atenção, Interesse, Desejação. Cara, a gente já viu vários outros modelos de funis com outros nomes de etapas, outros gatilhos, mas, cara, o conceito de funil é antiguíssimo, assim, é muito legal, né? Muito legal.
E aí, beleza, na década de 60, né, então se criou esse Unique Selling Proposition, e depois o Ogilvy também, super famoso, né, da agência grande, ele criou um outro conceito paralelo, que era o de personalidade de marca, que fala, tipo, não adianta você ter um anúncio e você ter um diferencial, mas todo esforço que você faz de comunicação, ele serve ali para você criar, no longo prazo, a memória de marca na cabeça daquela pessoa. Né? Então, e isso é super bacana. A pessoa se relacionar com a marca como ela se relacionaria com outra pessoa. Outra né? pessoa. Então você personifica a marca de certa forma. É super legal, cara. Né? Então começou assim, da união desses dois conceitos, né? Que eu acho que foi a primeira vez que estava se escrevendo sobre isso, estava se discutindo sobre isso, e estava se buscando uma maneira prática, né, de como você faz. E aí, na década de 70, né, o Al Ries e o Jack Trout, eles escreveram primeiro uma série de artigos chamado Posicionamento, então eles foram o primeiro que deram o nome desse termo de posicionamento, né, e até hoje são considerados os pais e os pioneiros disso, e é justamente na empresa que eu tenho a oportunidade de trabalhar. Né. O Al Ries, infelizmente, ele faleceu no ano passado, mas ainda tem várias pessoas que sempre trabalharam tanto com ele quanto o Jack Trout que estão na ativa ainda. Então é muito legal ver essa história de perto. Você né? chegou a conhecer ele? Deu Pessoalmente tempo de você não. entrar na empresa? Pessoalmente não. Eu estava virtualmente sim, mas ele já estava de bastante idade assim nos últimos anos. Né? Mas a filha dele sim, que tem seguido o legado, né? A Laura tem trabalhado bastante. Mas o que ele trouxe, assim, de diferente, né? Porque vamos falar, pô, se é uma evolução de conceito, e se já se usava ali desde a década de 20, bacana que ele deu um nome. Mas o que ele trouxe de diferente? O que eles, na verdade, trouxeram de diferente? Cara, uma ideia muito simples, que você não pode tirar o posicionamento da sua cabeça. Para não falar outra coisa. Eu ia falar outra coisa que a gente não pode falar, mas vocês entenderam. Tá? O posicionamento tem que vir da cabeça dos consumidores. Né? Então, acho que é um conceito muito simples de entender. Sei lá, imagina um banco que sempre foi conhecido por todos os usuários por ser seguro e tradicional. Né? E aí, do nada, eles querem se posicionar como tecnológico e digital. Se eles não fizerem todo um trabalho antes para começar a mudar isso na cabeça das pessoas, a hora que eles soltarem essa mensagem ela vai ser simplesmente rechaçada pelo público. Né? Então, o que o Al Ries e o Jack Trout trouxeram para o conceito, né, foi essa ideia, essencialmente, de, cara, você não pode tirar da sua cabeça o posicionamento, não pode ser uma ideia sua. Uhum. Isso tem que vir da percepção atual do público. Né? E aí você vai, claro, intencionalmente direcionando isso para um caminho ou para outro caminho que é mais interessante para você. Tá? Não é quem você pensa que você é, né? É o que as pessoas... É como as pessoas te veem, na verdade, né? É quem as pessoas pensam que você é. Sim, né? acho que... E acho que talvez você tenha até vários casos de cabeça, assim, mas às vezes até um erro de posicionamento desse, você começa, eu era seguro e tradicional, agora eu sou moderno e digital, você perde até os clientes que você já tinha. Exato. Que, não, eu prefiro seguro e tradicional, né? Esse aqui eu não gosto. E aí os novos também não reconhecem você assim, porque ainda te acham seguro e tradicional, e você fica sem nenhum dos dois, né? Exato. Cara, eu lembro de muitos anos atrás que eu estava na faculdade e o professor me contou um case, assim, que eu busco até hoje e não achei. Então eu vou contar ele aqui, talvez alguém saiba e consiga falar pra gente. Se você souber esse case, por favor, me manda. Né? Então, pensa que, a gente está falando de uma década muito antiga, pensa a época de preconceito e tudo mais, e tinha uma cerveja que era considerada coisa de homossexual. E aí eles queriam mudar essa imagem. Então, não vamos entrar assim, nos méritos, mas se eles deveriam querer isso ou não, né? Mas enfim. História e acontecia. E aí eles pegaram, acho que um lutador famoso, que eu nem lembro quem é, para ser o garoto propaganda dessa marca. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a ver essa cerveja como coisa de cabra macho, que é o que eles queriam, ou eles acharam que o lutador agora tinha trocado de lado, né? Então, cara, eu já procurei esse caso, talvez seja só uma anedota, assim, professoral, mas acho que ela é muito, muito válida, né? Então, brincadeiras à parte, quando o Pelé fez aquele comercial de impotência... É verdade, exatamente. A galera começou a tirar sarro do Pelé, né? Você vai, atleta, tal, sinal de potência. Verdade. Então tem isso, né? Que o posicionamento ele não pode ser um salto. Não pode ser uma coisa que vem da sua cabeça. Vocês sabem o que eu queria dizer, que eu não posso dizer, né? Mas ela vem da cabeça das pessoas e você tem que direcionar isso para um lado ou para o outro. Tá? Depois, eu fiquei com uma dúvida aqui. Você falou que você tem que me dar as pessoas. Só que quando você é uma marca
que você, ou um produto também, que você impacta diferentes pessoas e elas podem ter percepções diferentes de você? Cara, tá, essa é uma discussão interessante, tá? E eu vou adicionar mais uma Aham. pimenta aqui. Você tem um público atual, que é o público que já tem uma percepção de você, e você tem um posicionamento para esse público, e você quer um novo público, mas que você sabe que esse posicionamento atual não encaixa nele. Beleza. Então, Que é um problema clássico de quero crescer, né? sim. Então, legal. Primeira coisa é assim, o posicionamento tem que vir da cabeça das pessoas. Não significa que você precisa seguir o que as pessoas estão te dizendo. Você pode influenciar. Induzir. Você pode influenciar, O induzir. case da Havaianas, né? Exato, De reposicionamento eu ia falar da da Havaianas é Havaianas. Não maravilhoso. conheço. Ah, você ia falar desse? Ia Pô, falar esse desse. manda bala, cara. Não, pô. Né, Não, vai não, ser é fonte desse. contigo, cara. Você é o Cara, convidado. a Havaiana era conhecido como coisa de pobre. Quem usava Havaiana é quem não tinha dinheiro. Aí imagina se eles vão e simplesmente falam, não, agora a gente vai produzir uma mensagem falando que é coisa de rico amanhã. Não vai, cara, não vai. Então, assim, você tem que entender aonde percebe hoje. Ah, mas é uma marca nova. Ainda não existe percepção nenhuma. Então, beleza. Se não existe percepção nenhuma da marca, não existe posicionamento daquela marca. E aquela marca não pode trabalhar o posicionamento. Ela pode trabalhar uma hipótese de posicionamento. Tipo, pô, eu gostaria ou eu acredito que essa é a estratégia a ser seguida. Então, essa é a segunda pergunta que você tinha me feito, eu não lembro da primeira. É quando você tem públicos diferentes. Públicos diferentes, né? Que te veem de maneira diferente. Beleza, né? isso é bem importante. tá? Às vezes, até a gente estava conversando antes da gravação, né? Você falou de países diferentes, vem a uma marca de jeito diferente, mas às vezes dentro do próprio país você tem dois segmentos, né? Que vem aquela marca diferente também. Tá, legal. Então, assim, tudo que eu vou trazer aqui é a minha visão, né? Claro, e acho que muito também representa a visão da RIS, algumas coisas não. Mas imagina um triângulo, tá? Aí divide esse triângulo no meio. Então, a parte de cima você considera tudo que é comunicação above the line. Tá? Na parte de baixo desse triângulo, você considera tudo que é comunicação below the line. Então, tudo que é comunicação de massa, que chega para todas as pessoas, e tudo que é comunicação que chega só para determinados grupos. Então, o posicionamento de marca, para mim, é a parte de cima do triângulo, onde você está trabalhando a comunicação de massa, porque você quer amplificar alguma coisa, né, de percepção da marca para aquilo. Você pode ter ações de comunicação e ações de outras coisas para esses subgrupos. Mas, na verdade, se você não conseguir definir qual que é o topo da sua pirâmide e o que realmente te coloca para frente, né, você não tem uma marca sólida. E aí, pô, eu tenho públicos muito diferentes, tenho diferenciais muito diferentes, você vai ter que abrir uma marca para cada coisa. É interessante, cara, a gente parar para pensar isso. Eu tenho um podcast também, que inclusive vocês patrocinam. Sim. Né? A gente não falou sobre isso, mas... A gente pode deixar o link do podcast aqui também. Podemos, Exatamente. sim. M15 Podcast. E aí eu trouxe lá, por exemplo, o exemplo da Apple. Né? Cara, para pensar que a Apple foi uma das primeiras empresas de produtos de massa, de eletrônicos, que começou a usar marca para cada um dos produtos. Então, tenta lembrar de todas as marcas que faz computador, celular e tudo mais antes. O que eles tinham? Eles tinham, sei lá, Samsung X9, Ericsson 2000, né? E qual que é a promessa de marca desse produto? Cada um desses produtos tem um público. Cada um desses produtos tem um diferencial. Portanto, ele deve ter uma marca. Né? Senão, ele perde esforço ali no caminho. Sabe? Então, se você tem um produto tão diverso que ele atende vários públicos com propostas de valores ou promessas de marca totalmente diferentes, você tem um problema aí de elasticidade de marca, porque você não pode ser tudo para todo mundo. Quanto mais coisa você bota dentro de uma marca, mais o elástico vai se alargando e uma hora não vai caber. O pessoal vai falar, não, mas o que é isso aí? E cara, abrir marca dá trabalho, mas você pode fazer. Né? A gente pode falar um pouquinho depois sobre, acho que as fases do posicionamento, assim, né? Por exemplo, a gente falou de RIS e muitas vezes o RIS é associado a produtos físicos. Né? A April Dunford ela é mais associada já à área tech. Né? Mas quando você vai ver, ela
todos os conceitos dela são baseados no RIS e o que o RIS traz. Por quê? Cara, quando o RIS estava vivo e começou, os produtos que estavam na fase de você se posicionar eram esses produtos físicos, de prateleira de mercado e tudo mais. E aí, quando você vai no mercado, você tem 10 marcas de creme dental, você tem 10 marcas de papel higiênico, cada uma com uma proposta de valor. E empresas, né, são pouquíssimas que são produtores dessa marca. Então, isso é uma coisa que eu falo muito com a galera de produto, obviamente sem ter nem perto da mesma expertise que você, mas a gente no software está começando, tudo que esteja software está começando a ter um problema que aconteceu nesse problema dos produtos físicos, que é a comodização de tudo. Putz, você provavelmente encontra, pegar aqui um CRM, por exemplo, tem milhares de CRMs possíveis para você usar. Você pode pensar em educação, tem milhares de escolas para você educar. Enfim, então também é um oceano bem vermelho e quando não é, ele vai ficar vermelho muito rápido. E aí, muitas vezes na área de produto, a gente pensa em se diferenciar com funcionalidades. Então eu vou criar uma feature X. Só que vai passar um mês ou até menos, a concorrência vai criar a feature X também. Vai copiar. E aquele é um novo padrão de mercado, né? E vira um novo must-have. Você não consegue ter esse produto se você não tiver a feature X. As features não são diferenciadas, elas até podem ser diferenciações, elas são temporárias e é um tempo muito curto. E isso é uma dúvida que eu tenho, talvez o pessoal da margem de gestão de produto tenha, que é, beleza, então como eu crio um diferencial que não é só feature? Então, eu acho que o posicionamento talvez apoie nisso. Beleza. É porque você está pensando, não você, claro, todo mundo está pensando pela ótica errada. Porque quando você pensa em diferenciação, você está pensando em ser diferente de algo. Ou seja, você já está pensando em se comparar a alguma coisa. E aí é simplesmente incremental. Pô, esse aqui é um pouco mais rápido. Esse aqui tem tal feature. Isso aqui tem tal coisa. E o que a gente tem trabalhado hoje na RIS, e aí eu posso falar que é uma visão da RIS mesmo, porque o nosso logo ele é em chinês, né? Tá escrito RIS, depois tem a China. Eu acho que isso a gente estava conversando antes, mas não conversou no podcast. Sim, vou explicar, vale trazer, eu vou explicar o porquê, mas só para não perder o fio da meada, tá? Embaixo do logo tá escrito lá em chinês, definição de categoria. Então, o que a gente acredita hoje que é a grande sacada do posicionamento que você precisa fazer? Você inaugurar uma categoria. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Deixa eu pensar algumas marcas da minha cabeça. Uma legal. Uma carroça sem cavalos. Uma carroça sem cavalos é um produto com diferencial. O carro, que o Carl Benz lá criou esse termo, o carro, já é uma outra categoria, já é uma outra coisa na cabeça das pessoas. Você tinha bebidas isotônicas. Então, tinha um monte de bebida desses soros e tal. Coca-Cola criou o refrigerante. Você tinha 1001 hamburguerias. McDonald's criou o fast food. E aí você cava a sua marca naquela categoria que você criou. Naquela categoria e vai ter os seguidores, né? E vai ter um monte de seguidores que vão querer entrar naquela categoria. Mas não tem uma dificuldade extra quando você está criando uma categoria de explicar para o público o que é essa categoria? Cara, tem. Então, assim, se você quer ser líder de mercado, você vai ter trabalho. Você cria o seu mercado. Na verdade, você vai pegar, né? Mercado. Mas só para pensar em mais alguns exemplos, assim, para ajudar a construir, que acho que tem exemplos também mais novos, né, que a gente consegue ver. Então, a gente parou, por exemplo, no McDonald's, aí você pega Coca-Cola, vou pegar um outro. O Neobank, por exemplo. Cara, eles criaram a categoria de Neobank. O Nubank criou a categoria de Neobank, confundiu os dois na hora de falar. Mas, cara, é um puta case brasileiro e legal. Né? E você precisa ficar explicando o que é o Nubank? Os caras colocaram no nome. Se você for procurar na Wikipédia hoje, Neobank é uma categoria de negócio. Né? Então, assim, dá trabalho, mas as pessoas entendem. Vamos pegar um exemplo mais recente ainda. O Meta lançando o óculos de realidade virtual e a Apple lançando o Spatial Computing. Você vê como é uma coisa simples na mudança de categoria, que muitas vezes você nem precisa explicar tanto, só que, cara, foi um fracasso
quando o Meta lançou os óculos de realidade virtual, e talvez fosse a mesma coisa do Apple Vision Pro, mas quando você coloca de outra maneira, né? E realmente, a Meta não soube explicar bem o que era aquilo, para que era aquilo, até o nome era confuso. E já usou o metaverso, que era um nome que já tinha desde o Second Life, né? Que já Sim, estava meio exato. batido até, né? Metaverso, a galera fala, o Second Life não deu certo, isso aí não vai dar certo também. E aí Apple... agora vai dar certo, mas com outro nome. E a Apple, você falou Spatial Computing, mas eles nem falam tanto sobre, né? Eles falam muito sobre Apple Vision. Apple Vision. É Vision, sim. tipo simples, você vai ter uma visão diferenciada aqui, realmente. O produto é até parecido, tem vídeos comparando, Sim, você olha, sim. O razoavelmente. Zuckerberg gravou um vídeo, né? Batendo, A né? diferença é simplesmente uma questão de posicionamento. Né? Um posicionou como uma outra realidade, que foi para o Second Life na cabeça de todo mundo. A Apple trouxe para esse Spatial Computing, que era um outro conceito. Né? Mas aí você acha que a Apple criou, nesse caso, a Apple criou uma categoria nova, mesmo que seja mais no imaginário coletivo, ela acabou criando uma categoria nova? Sim. A Apple faz isso historicamente já. Né? Mas acho que o legal de uma categoria, tá, é que não necessariamente você precisa ser o primeiro a criar aquela categoria. Você precisa ser o primeiro a ter poder de difusão para se colocar naquela categoria. Tá? Então, a MP3 Player, cara, já existia, tipo, muitos antes do iPod. Né? Mas eles foram o primeiro que tiveram poder de difusão também para trazer aquilo. E as marcas, até White Label, né? Tentaram criar o MP4, MP5, MP8, não pegou. Porque você tem que ser a Apple para chegar e falar, não, cara, para com isso. Né? iPod, né? Vou fazer, né? Mas você deu vários exemplos, eu não sei se tem, né? Mas você deu vários exemplos de marcas que têm bilhões de dólares para investir nisso e realmente moldar, não sei se é a palavra, o imaginário coletivo, de certa forma, a ponto delas serem percebidas, como você falou, né? É como a marca é percebida, não como ela fala. Mas é você conseguir influenciar o imaginário coletivo para ser percebido assim. O que dá para fazer quando a gente não tem bilhões de dólares, por exemplo? Cara, eu vou te dar um exemplo no outro extremo oposto, tá? Minha esposa, ela é alta. Uhum. Tipo, ela tem, acho que 1 metro... Não vou chutar, pra não fazer feio, mas ela é alta. Ok. Ela é alta. Cara, ela achou uma marca uma vez que ela ficou muito feliz. E ela começou a me falar dessa marca, que chama Altezas. Que são roupas para mulheres altas. Que legal. Cara, essa marca é tipo, sei lá, é uma pessoa que faz isso no fundo do quintal dela e tal, mas... Sensacional. Ela tá criando ali uma nova categoria, porque uma nova categoria não precisa ser algo totalmente fora da realidade. Cara, banco, neobank, tá? Carro elétrico. A hora que eu falei carro elétrico, já veio uma marca na sua cabeça. Talvez algumas duas, ou 3. Deixa eu puxar essa outra questão sobre posicionamento, então, já que é bem interessante, tá? Então, assim, qual que é o objetivo, né, de você posicionar, ou como que funciona o posicionamento de maneira geral? Cara, o posicionamento parte do princípio que o consumidor, ele tem ou uma necessidade ou um desejo, que ele conheça ou não. Mas primeiro na cabeça dele vai aparecer uma faísca ali, do tipo, eu quero uma cerveja premium. E aí, o que ele vai fazer? A partir disso, ele vai lembrar de 2, 3 ou 4 marcas, que são as marcas que ocupam aquela categoria na cerveja dele, para ele escolher entre aquelas marcas que ele quer. Né? Então, assim, qual que seria o maior trabalho, né, de alguém que está buscando um posicionamento? Tá entre uma das top 3 marcas mais lembradas por algum público para alguma necessidade ou desejo. Então, eu acho que a gente acabou se aprofundando muito nessa questão de categoria, que é algo mais novo, e também a gente não falou do básico, que é o que o posicionamento busca, que é basicamente isso. O share of mind ali, né? Você ser lembrado ali, né? Eu uso um termo um pouquinho mais específico, mas que não é só o share of mind, mas que é o preference of mind. Tá? Da pessoa não só lembrar de você, mas ela ter preferência pela sua marca para aquela questão específica. Acho que o Apple Vision e Meta fica claro. Se a gente fala em óculos de realidade aumentada, provavelmente lembraria das duas, mas eu não ia querer o da Meta. Por mais que seja igual, eu não ia querer o da Meta. E acho que isso vale para tudo, assim, para tudo que você tem na vida. Toda coisa que você fala, vou usar, que nem você falou, um CRM, vou usar um RP, vou usar... Você vai lembrar de uns 3 ali. E aí, quando você começa a criar novas categorias, né?
Ah, não, isso aqui não é um CRM. Isso aqui é um CRM para tal segmento. Pô, é uma nova categoria já. Né? É por isso que eu te perguntei o quanto que é custoso você explicar para a pessoa que é uma nova categoria. Eu já entrei em muito site de software que eu saí do site sem entender o que aquele software fazia. Cara, legal. Porque era mais fácil ele me dizer que ele era um CRM do que não. É um novo automatizador de fluxos de não sei o que. Eu falei, cara, o que exatamente é isso? Ah, é um CRM? Ah, beleza, é um CRM. Sim. Eu acho que como não exagerar, né? Nisso. É que eu acho que daí entra num problema de mensagem ou de falta de clareza de posicionamento também. Se eles estivessem muito claros, sei lá, se eles são um CRM para pequenas empresas. Cara, esse é o posicionamento. Isso já é uma nova categoria. Sim. Não precisa fantasiar. Quando a pessoa fantasia, é porque, na verdade, ela não sabe o que dizer. Cara, por que todo negócio no Brasil, na esquina ali, vocês estavam falando de um restaurante que vocês foram, que vocês acharam nada a ver, coloca escrito assim, novo conceito em... É por isso, cara. O posicionamento é você achar um novo conceito em alguma coisa. Mas a hora que a pessoa escreve um novo conceito em, ela instintivamente está querendo achar um posicionamento, mas ela não faz ideia nenhuma de qual que é o posicionamento dela. E quando você pega um produto, assim, né, um sistema que não está claro o que ele é, a pessoa está buscando um posicionamento diferente, mas ela não sabe o que é. Então envolve, né, principalmente o time de produto estar produzindo algo que seja realmente um novo conceito e que esteja, né, acho que novo conceito é um péssimo posicionamento, realmente. Sim. Né, mas se vai ser um novo conceito, você vai dar um novo nome, tipo CRM para pequenas empresas, o time de produto também tem que estar alinhado de que ele está fazendo um CRM para pequenas empresas. Né? Eu vi um meme esses dias que era muito engraçado, que era quando o lugar se chama boteco, você já sabe que ele não é um boteco, né? Porque o boteco mesmo se chama Lanches. O Lanches. Né? Ele vai ser o Marcelo Lanches, aí você sabe que é um boteco. É que nem quando a marca coloca premium no nome, né? Também. Você já sabe que não é premium. Não é. E tem aquela outra piada, né? Assim, dos restaurantes também, você fala o nível de preço pela quantidade de letras do nome do restaurante. Você já viu esse? Que é muito bom também. Faz sentido. Aí fala assim, restaurante de R$30 o almoço executivo. Joses, lanches e tananã. Aí, tipo, restaurante de $2.000 a refeição. K. É verdade. Né? Então, enfim, brincadeiras à parte, porque acho que já não tem tanto a ver assim, com posicionamento. Né? Mas... naming tem muito a ver, né? É que a maioria das empresas já estabelecidas nem se arrisca a mudar naming agora, né? Cara, não. Mas assim, eu já participei de um case, ele já é um pouco antigo, acho que eu posso falar por aqui, que foi da A8, que hoje é a maior startup de crédito imobiliário do Brasil. Eles criaram uma plataforma, né, e eles vendem para as corretoras. Antes, cara, eles chamavam 8 Solutions, tá. que não diz absolutamente nada. Me parece uma empresa de software. Exato. Software. Consultoria de software. Consultoria de software e tal. E aí você entrava em toda a comunicação deles, tá? Comunicação não é posicionamento, mas é claro que é relacionado. Né? Então, toda a comunicação deles parecia aquelas coisas, tipo... Sabe quando você veste um terno do seu pai, assim, que não casa? Tipo, toda a turma jovem, assim, vendendo pra gente jovem e falando de uma maneira, tipo, super antiga. Tipo, foto da chave do imóvel na mão, sabe? Conquiste o seu imóvel agora, umas coisas. O que a gente fez de mudança de posicionamento para eles, né? Falando de categoria e de naming. A gente falou, tem alguma startup focada em crédito imobiliário? Tipo, que já está ultra reconhecida no mercado? Daí eles falaram uma ou duas, né? Assim, mas quando você vai naquela escada de 1, 2, 3 marcas, tinha espaço para eles estarem entre essas top 3 marcas para as imobiliárias. E a gente mudou o nome deles de 8 Solutions para 8 crédito imobiliário. Né? É muito simples, mas, cara, eu diria que grande parte do sucesso foi isso, e focar não no consumidor final, mas em atender as imobiliárias, que é outra questão de posicionamento também. Né? E aí eu vou aproveitar para emendar. Não foi exatamente uma pergunta que você me fez, mas quando é muito complexo algum conceito que você não consegue nem entender o que a pessoa está falando ali. Tá? Tem uma fórmula, um modelo que eu uso para definir posicionamento, que ele é muito simples. Tá? Ele não é
não é nada estabelecido no sentido de que eu não peguei isso de ninguém, mas foi trabalhando ao longo do tempo, né? Que eu chamo de modelo POD ou CAN em inglês. E eu já vou explicar o que é o termo, mas são 3 palavras. Em português, então, é público-alvo, oferta e diferencial. Então, um posicionamento, ou na verdade uma hipótese de posicionamento, nada mais é do que você definir o público-alvo, né, daquela marca, você definir qual que é a oferta, ou como que você vai embalar essa oferta para o mercado, tá? Então, oferta aqui não é no sentido de promoção, tá? É no sentido do que você oferece. Tá? Uma oferta para o mercado. E o diferencial também, que é o que você está se propondo a ser diferente. Eu prefiro em inglês, porque em inglês o N é de novelty. E aí a gente não tem aquele problema que a gente falou de diferenciação. Né? Porque é o que te torna único, não o que te torna diferente de outra coisa. Tá? Então, assim, definir posicionamento, para mim, essencialmente, é você escolher, né, essas 3 coisas e você ter isso muito claro na empresa. E aí vocês até estavam trazendo um exemplo, né, que você falou, mas quer dizer, então, que o posicionamento, ele influencia o produto também, o desenvolvimento do produto? Para mim, sim. Né? Eu não lembro se eu falei no começo, na história do posicionamento, eu parei no RIS, né? Acho que eu parei no RIS. Sim, acho que o próximo cara que pegou e evoluiu super esse conceito para mim foi o Michael Porter, que ele falou justamente, tipo, cara, esse negócio aí não é marketing. O RIS abre as palestras dele falando assim, eles chamam o que eu faço de marketing, mas isso não é marketing. Né? Isso tem mais a ver com a estratégia do negócio em si. Total, acho que tem tudo. Sim. No messaging, no produto, no portfólio. Na cultura da empresa, nas pessoas que vão trabalhar, na energia da equipe, tipo... Então, é isso que leva para frente, assim. Por isso que esse framework, né, o POD ou o CAN é de Core, Audience e Novelty. Mesma coisa. Tá, o que é o core do seu negócio, qual que é a audiência, o que te torna único para aquela audiência. Então, cara, isso influencia absolutamente tudo. Só que nem a gente falou, isso não pode ser tirado da sua cabeça, né? Eu tenho dificuldade. Tudo bem. Não pode ser tirado da sua cabeça, né? Por quê? Porque você tem que acertar essa hipótese que você está levando. E aí tem um outro modelo que faz parte desse CAN que eu uso também, que é você tentar descobrir da melhor maneira possível se a hipótese que você tem é a hipótese ganhadora. Né? Então, eu digo que para você ser a hipótese ganhadora, você precisa de 3 coisas. Assim. Então, é um diagrama de Venn. A primeira coisa é a visão dos fundadores e da cultura da empresa. Se você propõe uma coisa que sai totalmente da visão dos fundadores e da cultura da empresa, pode acontecer, mas você vai ter que mudar os fundadores e a cultura da empresa. Tipo, você não pode ter a galera que está liderando o barco e puxando o barco, levando, né, a marca ou a empresa para um rumo que não é o que você quer. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que você precisa ter é um diferencial competitivo sustentável. Aí sim, você precisa fazer algo melhor ou de uma maneira diferente, você precisa resolver uma necessidade ou um desejo melhor do que as outras empresas estão resolvendo. Né? Senão, também, é o que você falou, vira commodity. Qualquer um está fazendo aquilo e aí é quem chega primeiro. Se der, vamos lembrar de falar um pouquinho sobre ciclo de vida de mercado, que posicionamento tem a ver também com ciclo de vida de produto e de mercado. Mas só voltando, né, no exemplo, no modelo original. E a terceira coisa é uma oportunidade de mercado. Porque se você não tiver a confluência desses 3, o seu posicionamento é falho. Você pode ter, né, um produto que tem um diferencial sustentável, faz alguma coisa diferente, está super alinhado com a visão dos fundadores, só que não tem uma oportunidade de mercado naquele momento. Então, na verdade, isso é um sonho, né? É algo que está ali só para fazer. Você pode ter uma coisa que está alinhada com a visão dos fundadores, que existe essa oportunidade de mercado, só que você não consegue entregar nada diferente. Então, eu chamo de golpe, assim, que é uma palavra muito forte. Mas, na verdade, eu quero entregar isso. Tem gente querendo isso. Mas, na prática, eu não consigo entregar. Você entrega meia boca ou nem isso ainda? Algo ruim. Nem isso. Acontece bastante. Acontece.
Acontece. A empresa tem aquela visão ultra inovadora, mas às vezes nem a tecnologia está pronta para acontecer aquilo. Para acontecer, exato, né? E tem esse, e depois você tem também, né, o terceiro caso, que você tem uma oportunidade de mercado, o seu produto atende aquela oportunidade de mercado, só que a liderança não está vendo isso, que é muito comum também, né, que é a questão do ponto cego. A gente estava falando um pouquinho antes, né, de entrar sobre um case que eu estava trabalhando aqui na América Latina, que eu não posso trazer ainda, mas era isso, cara. Eles tinham oportunidade de mercado, eles tinham diferencial, mas a liderança da empresa, que não é nem founder, é uma empresa muito maior do que isso, não estava tendo a visão para atingir esse público, né? E aí eu tenho uma pergunta então. Obrigado, porque eu já estava mal de só falar. Não, né? mas assim, se você tá falando muito assim, é porque tá bom, a gente tá eu pelo menos tô aprendendo bastante, Cara, acho que a audiência também. Uma aula, né? Sensacional. Em produto, eles falam muito, em gestão de produtos, falam muito de mitigar riscos e fazer testes rápidos para eu saber se eu estou indo na direção certa ou não. Quando a gente está fazendo um posicionamento, vamos supor que a gente vai usar o modelo CAN, como eu faço isso? Você pode me corrigir, mas eu fico pensando, putz, eu não vou conseguir chegar lá, chamar 10 pessoas, fazer um teste rápido e mostrar meu CAN aqui para elas e vão dizer se tá bom ou não. Tá. Como que eu mitigo o risco de será que eu estou indo para o posicionamento adequado ou não? Como que testa, né? Como que testa se aquele posicionamento... Como que valida isso, né? Sem correr o risco de pivotar a empresa no caminho errado. De lançar no mundo inteiro e tá errado, né? Fazer, né? Eu acho que essa é uma das grandes questões, assim, do momento atual de marketing, que é como você tem métricas que não sejam só de performance, né? Mais de go-to-market e coisas assim. Eu, particularmente, uso um modelo, né? A gente chama de Brand Positioning Compass, que é uma espécie de estudo. Eu não vou chamar de pesquisa porque ela tem 3 fases, mas aí que você faz a cada ciclo de iteração. Você escolhe um segmento, faz essa pesquisa, tipo, aí quando você aplica lá por 2, 3 meses, ou seja, qual for seu ciclo de iteração, 1 ano, 2 anos, depende da velocidade de cada empresa, e aí você reaplica aquela pesquisa. Né? Então, a principal métrica, né, assim, na pesquisa que a gente usa é o BPS, que eu falei, que é basicamente um NPS modificado, porque o NPS mede satisfação, ou na verdade a promoção depois que a pessoa é usuário, o BPS mede durante todo o processo de compra daquele público. Né? O reconhecimento de marca e a preferência de marca naquilo, e para qual público está falando, qual público está atingindo. Você lembra o que é a sigla? BPS? Brand Promoter Score? Não. Tá. É o que eu falei antes, é Brand Preference Score. Tá. Faz parte você não vai achar em nenhum lugar, se você procurar no Google não existe isso. Porque tá. É da RIS isso? Não, na verdade é meu por enquanto. Legal. Pode ser da RIS, a gente tá discutindo de trazer isso pro Brasil como um produto da RIS, né? Mas foi naturalmente fazendo os trabalhos, uma necessidade que eu senti. Porque, cara, o mercado hoje ele é data-driven, então você não pode falar de posicionamento que nem você falava na década de 70. Você precisa ter uma maneira de, justamente o que você falou, de saber se você está indo para o caminho certo. Né? Então, a gente faz essa pesquisa, mas claro, não tenho como contratar essa pesquisa, ou não quero ficar fazendo pesquisa o tempo todo também, né? Porque... Eu falei que não é uma pesquisa porque muita gente é descrente de pesquisa e eu concordo. Você precisa ter outras coisas ali para apoiar isso. Mas você pode usar várias métricas, né? Eu acho que assim, o momento que você encontra o posicionamento correto é basicamente o momento que você encontrou o seu Product Market Fit. Né? Então, você tem a sua hipótese de posicionamento, aí você encontrou uma hipótese válida que parece que funciona, e aí depois você vai escalar isso, né? E realmente tornar de fato uma posição de mercado, né, naquilo. Então, todas as métricas de interação com seu consumidor ou com seu potencial consumidor, a hora que você acha isso, elas começam a subir, sabe? Você faz um anúncio, seu CTR sobe pra caramba, sua taxa de conexão muda pra caramba. Então, você tentava falar com 100 leads e só 20 te respondiam. Aí... Mas são todas métricas proxy. Eu concordo que você para ver isso, o CPL baixou, várias coisas, mas é tudo métrica proxy. E eu já vou ter que ter mudado para saber se deu certo ou errado, se ficou igual. E para fazer antes, tem como mitigar esse risco antes de eu mudar o posicionamento?
Tem. Tipo, tenho aqui 2 hipóteses de posicionamento. Como eu valido qual deveríamos testar? Porque tem um risco de marca e, enfim, testar nem é. Tipo, qual deveria pegar e mudar e virar um novo posicionamento? Você pode fazer pesquisa, né? Simplesmente para isso e apresentar para 2 grupos, por exemplo. O modelo é apresentar e focus group de 1 para 1, alguma acho que coisa esse, assim, acho que esse é um possível você mostra modelo. e pega feedback. Né? Tá. Mas é tipo assim, monta vou tentar ser bem... Uma campanha, sei lá. Tentar ser bem... Exemplificar bem aqui. Seria, monto 2 landing pages que tem os posicionamentos diferentes e exibo para pessoas. Seria tipo isso? Você vai ter os primeiros resultados, né? Uhum. Você fazer um teste rápido, o mais rápido possível ali, Legal. ou fazer até uma pesquisa prévia, né? Que a gente estava falando, pegar 2 grupos, apresentar. Cheguei a usar já, até esqueci o nome, de EGC, eletroencefalograma, assim, que você vê. Mas isso está muito mais relacionado à mensagem até do que posicionamento. Tá? Deixa eu explicar um pouquinho o que é esse estudo, né, do Brand Positioning Compass que a gente faz, que eu acho que vai fazer mais sentido de como que eu faço isso na prática hoje. Eu acho que é o que muita gente quer saber também. Tá? Então, primeiro estudo de segmentação e Tan Sanson. Tá, beleza. Isso é legal porque, assim, o posicionamento, se você for ver na literatura, muitas vezes ele é colocado numa sigla chamada STP, né, que é Segmentation, Target and Positioning. Eu prefiro usar essa sigla STP e falar de STP porque posicionamento hoje tem se desviado para outra coisa. Tá? Não, acho que entre os ouvintes aqui não, porque, cara, a área de produto é muito legal e é muito conhecida, mas quando você vai na internet, muitas vezes posicionamento tem se relacionado a se posicionar em relação a alguma coisa. Né? Então, qual é o seu posicionamento de mercado? Você precisa ficar comentando tudo o que acontece para se posicionar em relação àquilo. Mas então, divaguei, desculpa. Não, tranquilo. Estava falando do STP, começa necessariamente com a segmentação. Então, escolher possíveis segmentações, medir o Tan Sanson, né, em cada uma daquelas segmentações e entender qual que é a nossa penetração de mercado em cada uma dessas segmentações. Então, toda hipótese de posicionamento, para mim, ela precisa partir primeiro de uma segmentação. Você não pode querer fazer, eu quero fazer um posicionamento para todo mundo ao mesmo tempo. Não, você vai ter que escolher um público. Mas eu vou ser a Amazon. Pô, bacana. Qual que foi o primeiro posicionamento da Amazon? Vocês lembram de cabeça? Leitores. Livro. De A a Z. Livro físico. Livro físico. Livro físico, de A a Z. Então, beleza. Esse é o primeiro posicionamento. Conquistei esse posicionamento, eu vou pro próximo no ano que vem. Tá? Então, eu sei que eu estou divagando aqui, mas são coisas importantes de trazer. Não, mas acho que é importante, assim, não começar querendo vender tudo para todo mundo. Né? Os grandes retailers fazem isso, mas eles começaram de algum lugar. E é muito diferente a ambição do que você quer ser, que era o que o Bezos sempre falou, nós somos a Everything Store. Você entrava lá, só tinha livro. Sim. A ambição é uma coisa e como você está posicionado Exato. e executando é outra. Né? Então, eu acho que isso foi importante, porque para definir o posicionamento isso é muito, muito comum, né? E ambição é um bom nome, as pessoas confundem muito. Né? Então, posicionamento é como você vai se posicionar pelo próximo ano, vamos dizer assim. Tá? Ou pelos próximos 6 meses, se tiver um ciclo muito rápido de negócios. Mas então, posicionamento você vai pensar nesse período curto de tempo. Escolheu a segmentação, a gente vai escolher uma dessas segmentações que a gente acha que é a mais interessante do ponto de vista de negócio. E aí é aquilo, não necessariamente é o que você perguntou no começo, não necessariamente é o público que já conhece a marca hoje. Mas a gente falou, esse aqui é o público que a gente tem que trabalhar, porque tem mais potencial de mercado e tudo mais, vamos ver. Tá? Segunda coisa que a gente faz, aí é fazer assim, uma pesquisa com esse público, não em pessoas que tiveram contato com a marca, fazer entrevistas com um psicólogo e fazer social listening e inteligência artificial juntos. Tá? Então, para que servem essas 3 coisas? Quando você segmentar esse público, acho que isso é muito simples, você tem lá, por exemplo, no Meta, você consegue segmentar aquele público e atingir tudo aquilo. Faz uma campanha promocional para as pessoas responderem uma pesquisa, né, sobre aquele segmento, às vezes até oferece algo, em troca, se você quiser, as pessoas respondem e você vai ter informação. Então, esse é o primeiro ponto. A entrevista com o psicólogo, a gente faz porque a gente sabe que não tudo pega na pesquisa. Né? Então, aquele caso que eu estava comentando antes para vocês, que não pode trazer ainda, mas que é de uma empresa da América Latina e que a gente está reposicionando o produto,
A pesquisa mostrou uma coisa, a inteligência artificial mostrou a mesma coisa, a entrevista com o psicólogo mostrou a mesma coisa. Mas apareceu uma palavra na entrevista com o psicólogo que não aparecia em nenhum outro lugar, que era uma feature do produto, que para aquele produto era muito importante, né? Então, a entrevista com o psicólogo serve mais para dar esse complemento. Eu ia perguntar, por que o psicólogo entra aí no meio? E como? Você fala assim, você é psicólogo? Deixa eu te fazer umas perguntas. Imagino que um psicólogo especializado em alguma coisa, não necessariamente. Eu acho que, na teoria, não precisaria ser um psicólogo. Só foi acontecendo, tipo, quem que é especialista de trabalhar em entrevistas e captar coisas das pessoas que não estão sendo ditas, né? Entendi. E aí a gente escolheu trabalhar com... Alguém que sabe ler pessoas. Ler tipo pessoas. Assim. Tá. Então, psicólogo, não sei. Não precisa ser. Ok. Mas, enfim. E para captar isso, né? Essas entrevistas. E social listening também, aí você vê tudo que tem sido falado da marca, dos concorrentes da marca nos últimos anos e compacta isso com inteligência artificial. Cara, tem sido assustador, assim. Quão próximo chega. Tipo, eu acho que daqui 2 anos não vai nem precisar mais fazer a pesquisa nem as entrevistas e já vai dar para captar, assim, que tá muito próximo o resultado já. Mas a gente faz os 3, aí para entender, né, a partir disso, aquela questão do pod ou do can. Quem que é o público-alvo da marca? Tipo, qual que é a oferta, né, que ela deveria trazer e qual que é o diferencial em relação ao universo de marca ali das pessoas, né? Cara, uma outra pergunta que eu queria te fazer, né, trazendo de novo pro aspecto de software, de produtos digitais, mas falando de novos produtos, né? Então, eu estou criando um produto do zero. Acho que talvez tentar formular minha pergunta assim, qual que é o básico que eu deveria fazer para não, né, para pelo menos não cometer os erros mais grosseiros, né? Mas o que já dá para pensar de posicionamento, né? Tanto se eu sou um PM criando uma nova funcionalidade, mas às vezes uma pessoa criando uma startup, assim. Tá. Cara, eu acho que assim, essa é uma questão, né, que a gente estava conversando ontem. Se não existe um posicionamento da marca ainda, como que você vai analisar onde que ela está hoje? E aí você não tem como fazer isso. O ideal é começar analisando como que os concorrentes, ou se não tiver concorrentes, como as alternativas, porque a alternativa sempre vai existir. Tá? Excel sempre vai estar ali para o software. Então sempre tem alternativa. Então você não tem concorrente. As alternativas e pesquisar o que tem de ruim sendo falado deles. O que tem de diferencial negativo. A gente usou o caso do Nubank. Cara, o Nubank é isso. Tem aquela anedota, né, do Davi, né? Do Davi, que veio para o Brasil e não conseguiu abrir a conta. E aí você vai ver, né, e pô, não é isso. A gente sabe que não é isso. O que eles são inteligentes, eles são caras de negócio. Então, com certeza, eles fizeram uma análise de todos os bancos, né, e viram, o que tem de diferencial negativo em todos os bancos. É burocracia e tal. Nossa, vamos então inverter, vamos posicionar isso de uma forma totalmente diferente. Mas então vamos dizer que não é um banco, vamos dizer que é um novo conceito em banco. O que é? É o Nubank. É tipo, é isso. Né? É tão legal que eu estava uma vez, trabalhei lá uma época e o Davi explicou um pouco do conceito do Nubank, né? Porque é nude, transparente e etc. E aí ele falou que se você inverte, a palavra fica unbank, que é o conceito de não sou banco. O contrário de um banco. Então, é muito legal. E isso provavelmente... E tava tudo lá desde o começo, porque surgiu como cartão de crédito. Mas já se chamava Bank, né? Cara, me veio uma coisa na cabeça agora que é bem legal. O Ries, ele fala que um dos princípios do posicionamento é, se você não é o primeiro, você precisa necessariamente se opor ao primeiro. Bem legal. Então, isso é muito legal. Tá? E a gente tá falando de criação de categoria. Quem que criou a categoria de energético no mundo? A Red Bull. Eu apostaria que foi a Red Bull. Nossa, eu ia chutar a Gatorade. Gatorade criou a categoria de sports drink. É verdade, nem é energético, né? Não é energético. Eu ia arriscar Red Bull, mas pensei, será que não foi? Ele vai dizer, não, aí é que você se engana. Não, foi a Red Bull, não é uma pegadinha, legal, não. Legal, posicionamento eles, assim. É óbvio mesmo, assim, falar o óbvio. Foram eles, e beleza, qual que é a segunda marca que mais vende? Eu arriscaria que é a Monster. É a Monster. O que a Monster tem de diferente? Pensa visualmente, Red Bull e Monster. Cara, a Monster é preto, tem fogo, tipo... Mais básico do que isso. Acho que a Monster me passa mais adrenalina. Cara, é tão mais básico que isso, que a Red Bull é aquela latinha pequena e a Monster é aquela latinha desse tamanho. Cacete. Qual que é o único latão
na categoria de energéticos que foi lançada, foi a Monster. É a Monster. Então, quando você não Verdade. pode mais ser o primeiro, você tem que lançar alguma coisa, isso faz parte de uma palestra dele, tá? Não é uma ideia minha, que é não sei falar isso. Diametralmente oposto ao líder da categoria. E aí tem vários exemplos disso. Né? Muitas vezes até assumindo que é a segunda posição mesmo, e que tá indo contra aquilo. Eu trabalhei numa das empresas, né, numa das startups de software que eu trabalhei, eu não vou poder citar o nome, tá? Mas a gente estava liderando aquela categoria específica, né? E surgiu um competidor que o feature set daquele competidor era exatamente tudo aquilo que a gente não fazia e que os clientes reclamavam, né? Sim. E a princípio a gente falou, pô, e agora, né? Ele decidiu começar com as funcionalidades exatamente aquelas que a gente não tem e que o legado não deixa a gente construir e tudo mais, né? Beleza, ele começou a tirar uns clientes da gente. A gente começou a recuperar cliente. Por quê? Porque ele não tinha o que era básico nosso e que os clientes exigiam como must-have. Né? Então, assim, mas foi bem sacado. Acho que faltou ele ter andar essa última milha e falar assim, tá, eu vou fazer todos que eles não têm, mas eu também não posso deixar de fazer esse o que eles têm. que é o que core, define né? a categoria. Que é o né? core. Eu não posso Que é o estar nessa primeiro categoria C. se eu não tenho esse core. Né? Mas foi quase, assim, foi inteligente o negócio. Cara, e eu acho que é legal, se a gente puder inverter assim, um pouquinho o podcast também, né? A gente estava falando que eu sou meio old school nessa coisa de posicionamento. E tenho me apaixonado assim, pela área de produto, porque é a primeira área que eu vi realmente valorizando o posicionamento. Então a gente tá falando... E aí vocês... É engraçado você falar isso, porque não é tão comum. A gente está discutindo aqui, e talvez por a gente já estar há muitos anos de estrada, e ver que isso gera uma dor no produto. Mas quando você conversa com a maioria das pessoas do produto, e fica aí a dica para você deveria saber mais sobre posicionamento, a maioria das pessoas nem tá ligado. E aí eu posso falar pela minha experiência. Exceto o Nubank, todas as empresas que eu trabalhei, unânime, todas, eu nunca ouvi a palavra posicionamento. Provavelmente tinha alguém de marketing trabalhando e pontuando. Mas não chegava para produto. Não era prioridade. Se não chegava para produto, não era prioridade. Eu tinha discussões em fóruns com C-levels e apresentava coisas em fórum de estratégia, trazia as coisas. Às vezes era produto novo, às vezes não era, mas nenhuma dessa situação foi falado posicionamento. Eu cheguei a ser contratado para uma dessas empresas para tocar uma área nova de inovação, que a gente chamava de Lab na época, e basicamente era assim, o business atual está indo mal, e uma das saídas que a gente está buscando é o Lab para criar um produto novo e virar uma nova fonte de receita principal. Nunca foi falado posicionamento. Será que o Lab era a saída? Será que talvez não apenas né? Um posicionamento novo, que aí sim o produto ia mudando? Talvez, mas não tentaram isso. O produto, inclusive, é o mesmo lá até hoje. Então, com algumas pessoas que você vai conversar, sim, a gente vai falar de posicionamento. Muitas não vão saber fazer, como eu não sei fazer. Eu entendo a importância, mas não sei fazer, não sei executar. Mas acho que a maioria não sabe nem por onde passa. Isso é muito curioso. A gente estava falando de empresa... Você contando me lembrou um caso, né? Hoje eu trabalho com 7 unidades de negócio na Bosch. E isso eu tenho quase certeza que pode falar, porque eles já falaram abertamente várias vezes. Né? Mas a Bosch ficou grande por conta de autopeça. E eles sabem que esse é um mercado que em algum momento vai acabar, né? Ou que vai cair. Então, hoje a Bosch já é uma empresa de inovação. Eles têm, assim, muitos novos produtos, além das ferramentas e tudo que a gente conhece, que são coisas tech. Né? Então, a gente trabalha lá constantemente, assim, buscando isso, porque eles realmente estão buscando esse reposicionamento. Já mudaram, já estão mudando o portfólio, inclusive. Né? É o portfólio, inclusive, que é a oferta, né? Então, tipo, estão vendo lá na frente. Talvez essa oferta que a gente tenha hoje não vai ser o core da empresa. Então, o que vai ser, né? Daqui a alguns anos? Vamos procurar alguma outra coisa. E aí leva a outra discussão, né? Que é essa questão de... Sempre que você caminha de um posicionamento, você leva essa bagagem de marca, né? De branding, assim, que valida. Cara, a Kodak hoje é uma empresa do quê? Pois é. Pesquisa. Não faço ideia. Não tem nada a ver. Não tem mais nada a ver com não tem nada a fotografia. ver. Se eu não me engano, é química. É de óculos, não é?
Não. Não, eu acho que eles são uma indústria química hoje. Eles têm uma linha de De óculos. óculos também. Com certeza tem, porque eu já vi. Então, assim, pô... Também. No começo a gente falou de share of mind. Você conhece Kodak? Por foto, mas é porque também a minha idade... Sim, eu entreguei a idade falando isso, né? Sim, eu também, mas enfim, a maioria das gerações conhece Kodak. Então, eles têm um bom branding. Você lembra do logo, você sabe o que eles são e tal, mas eles estão lutando para tentar se reposicionar no mercado de alguma forma. Tem um exemplo próximo que é o da Tectoy, né? Quando você pensa em Tectoy, você pensa no quê? Né? Você pensa em videogame, né? Nas coisas... Sim. Mas eles fazem maquininha de cartão, o hardware da maquininha. Não fazia ideia. Várias maquininhas de cartão, assim, você vê ali, né, a marca do cliente da Tectoy, mas o hardware, o shape dela, etc., é Tectoy em grande parte. É Tectoy. E como que eles colocam essa marca? Como que eles... Cara, eu vi isso, eu fiquei nessa surpresa, foi um evento, né, onde eles estavam lá expondo maquininhas, eu olhei um stand da Tectoy e era, cara, acho que até o mesmo logo ainda, assim, eu olhei e falei, nossa, o que a Tectoy está fazendo aqui? E quando eu cheguei lá, eles, não, é o maior fabricante, é líder de mercado em maquininhas do Brasil, e aí eles tinham lá uma de cada marca dessas que a gente conhece, Stone, Safra, etc., todas deles, assim, eu falei, uau, não sabia, né? Mas quem tem que saber, sabe. Exato. E é aquela questão de marca também. Tipo, cada uma dessas maquininhas, pelo que você falou, tem uma marca, né? Sim. E assim, eles não precisam fazer nenhum esforço de reposicionamento comigo. Sim. Né, que jogava videogame. Para eles, pouco importa o que eu penso, mas morreu, mas tá posicionado com quem precisa saber. Sim. Né? A Kodak, aqui no site deles, a primeira se abre e tem Inkjet Reimagined. Então, coisa de... Impressora? De tinta... de fábrica, mas tem outras coisas. Muita coisa de tinta. Print, Advanced Materials and Chemicals, Motion Pictures. Virou um negócio nada a ver. Eu trouxe esse exemplo, nem lembro o que surgiu, mas para dizer que tipo, a share of mind, ou você ter a marca conhecida, nem sempre tem a ver com posicionamento. Mas teve uma outra discussão que você trouxe também, que é muito interessante, que é tipo, de quem que é a responsabilidade do posicionamento. Né, ou quem faz o posicionamento. Principalmente numa empresa que tem product managers que o posicionamento acaba impactando diretamente no que é aquele produto. Como eu já falou várias vezes aqui hoje, né? A oferta do produto muda, como você... Enfim, tudo muda. Até a audiência pode acabar mudando também. Sim. Cara, tem um episódio que eu fiz no Marketing em 15 Minutos, especial sobre Product Marketing Management. E eu trago um exemplo lá que eu achei muito bacana, que é assim... eu trabalho hoje com o João Apolinário, né, da Polishop. E na minha visão, cara, ele já adota o modelo de PMM há muito tempo. Porque ele tem a Polishop, que é a empresa, mas aí cada produto dele, né, físico mesmo, panela, ele fala, eu sou vendedor de panela, ele zoa. Tem um marketing por trás daquilo, tem uma promessa de marca. Air Fryer, George Foreman Grill, você conhece todas essas marcas. E você entrega a mensagem muito bem, né? Ele não fala que é um grill. Tipo, cara, George Foreman Grill, todo mundo sabe que tira a gordura e você fica mais magro. Tipo, então, você estava falando de função, eu acho que o posicionamento ele não está atrelado a uma função específica. Mas o que a gente entende na RIS? Que é sempre coisas de alta liderança. Tá? Claro, toda a equipe pode ajudar a participar, a trazer ideias e tudo mais, mas é algo que envolve a alta liderança da empresa. As decisões. Ou saber o posicionamento. A definição do próximo passo de posicionamento. Certo, mas vocês acham que... Ou você acha que a empresa inteira deveria saber o posicionamento atual? Ou nem isso precisa ser Cara, informado? se a própria empresa não sabe, a comunicação tá muito falha, né, cara? Mas você diz todas as áreas da empresa, assim, deveriam ter isso com clareza, né? Todo assim, mundo. Financeiro, contas a pagar, não RH, precisa, etc. É assim... Eu digo tipo assim, a pessoa consegue acessar uma wiki e ver qual é o posicionamento. Não, acho que não precisa disso. Tá. Eu acho que é mais empírico do que isso. Tá. Você precisa saber quem que é seu público, qual que é a sua oferta, qual que é o seu diferencial. A maneira como isso vai ser feito não precisa ser uma prova que o cara decora. Você tem lá o positioning statement, né? Cara, positioning statement é que nem missão e valores. Tipo, o que diz isso a respeito? Mas você citou, mas o que você falou agora é o CAN, né? É o core, a audiência, ou as audiências e o novelty. Uma audiência, tá? É sempre uma audiência? Sempre uma audiência. No meu modelo que eu criei, é sempre uma audiência. Que você pode ter as outras, que são as personas que você vai trabalhar, mas não como parte do posicionamento da marca. Essa é uma dúvida que eu tenho em relação à audiência. Porque você pode colocar o frame e a audiência
de diferentes maneiras. Você pode colocar um frame, por exemplo, eu quero todas as pessoas que trabalham no mercado digital. E aqui eu vou pegar... E até o mercado digital é algo... Tipo, pessoas vão ter definições diferentes aqui. Ou eu posso falar, não, eu quero pessoas que trabalham com análise de dados. Pá. Qual dos dois é o posicionamento certo para... a definição certa para essa parte de audiência? Qualquer uma. É uma segmentação, né? Você vai nichar, né? Tipo, mulheres altas. Cara, não importa, não legal, importa a idade, legal. não importa onde elas moram. Só que não uma, importa, uma tá tendo mais elasticidade, foi um termo até que você usou de marca, Sim. e a outra tá tendo menos elasticidade de marca. Vamos voltar no caso da Amazon, que eu acho que pode ser interessante isso. Essa audiência, ela vai ser tão grande quanto você tiver capacidade de você colocar. Então, lá atrás eles lançaram como livros, que era a maior audiência que eles tinham capacidade para alcançar, e depois foi mudando, tá? Eu tinha pedido pra gente falar de ciclo de vida de Verdade. mercado, ciclo de vida de produto, vai entrar nisso agora também. Vai depender muito do ciclo de vida do mercado, tá? Porque imagina carro. Então, Ford tinha aquela questão, tipo, ele foi o primeiro a massificar a produção de carros, ele ia chegar primeiro, ele não vai nichar. Por que ele vai criar um carro para mulheres ricas? Sim. Se ele tem a capacidade de ser o primeiro, se ele tem toda a estrutura para simplesmente dominar todo o mercado. Tanto que ele tinha aquela frase famosa, né? Dos cavalos mais rápidos, né? Não, essa eu não sei qual que é essa. Que se eu tivesse perguntado para as pessoas o que sim. elas querem, elas teriam dito cavalos mais rápidos. Né? Exato. Tanto que no começo, né, que a gente falou, o carro era a carroça sem cavalos, até que alguém criou a categoria. Mas tem uma outra que assim, você pode escolher o carro da cor que você quiser, desde que seja preto. Né? Então era isso. Tipo, cara, no começo do mercado, você é pioneiro, não existe nada parecido, você não vai nichar, você não vai escolher uma segmentação. Quanto mais avançado o mercado tiver, provavelmente mais nichado você vai ter que fazer isso. Mas eu fiquei na dúvida, quem é a audiência da Amazon hoje? Cara, eu acho, não sei dizer, eu acho que eles já estão nesse nível todo de... mundo. Você consegue de ser todo mundo de... não segmentar, por exemplo. Cara, todo mundo de áreas urbanas, né? Tá. Lembra que eu moro no meio da verdade. montanha... Eles não entregam lá onde você mora. Sabe quem chega onde... Mercado Livre. Correio não chega. Correio não chega onde Correio não chega, Mercado Livre chega. Por quê? O Mercado Livre é distribuição regional. Uhum. Então, tem a distribuição na cidade mais próxima de onde eu moro, e eles conhecem as pessoas pelo nome e conhecem o local. Então, se eu boto lá Montanha X, entrada 2, os caras sabem Te conhecem. Me conhecem. Mas a Amazon faz isso até razoavelmente bem, porque eles têm, por exemplo, vou pegar 2 produtos deles, além da loja Amazon, o Amazon Prime, e vou pegar aqui o streaming, não o negócio da loja, mas o streaming, que é um produto completamente diferente, Video, né? Prime Video, Web Service. e a AWS, né? Completamente diferente também. Provavelmente, eu chuto que tenham posicionamentos para esses produtos de maneira Cada diferente um da desses loja. tem uma audiência também, É. mas é que o Amazon e-commerce É um marketplace, né? Talvez uma delimitação de idade, mas acho que nem isso. Acho que não. Acho que é um marketplace, porque eles tiveram essa capacidade de ser os primeiros e... Mas aí dominar esse dentro mercado. do Can, eles poderiam colocar... Sim. Hoje, porque eles né? estão... Hoje. Hoje sim, mas eles não começaram assim. Legal. Tá? Mas eu diria até o seguinte, por exemplo, eu não conheço tanto desse mercado, mas eu acho que o Mercado Livre está mais forte ainda que a Amazon no Brasil. Vocês Com têm... certeza. Com Não certeza, sei né? dizer. Consideravelmente. Consideravelmente. Então, provavelmente, se eles quiserem ganhar espaço, eles vão ter que achar algum diferencial que vá no que o Mercado Livre não atende aqui no Brasil. Uhum. Né? Então, depende muito do momento de mercado, né? Você escolher essa audiência. E aí não tem resposta certa. Acho que a primeira base, né, que é importante, é como você consegue segmentar no ponto de vista que você consegue alcançar essas pessoas. Né? Acho que esse é um primeiro parâmetro que você tem que usar ali. Sim. Muito legal, cara. Pô, foi realmente uma aula Sim. de posicionamento. Assim. Sim, incrível, incrível. Gostei muito. Inclusive, gostei do Can. Algo que eu acho que a gente podia até adotar. Sim, sem dúvida. Bem legal. E pra gente encerrar, Torre, você tem links ou outras referências que você gostaria de deixar aqui? Obviamente vai deixar seu perfil do LinkedIn ou outra rede social que você preferir, mas você tem alguma outra coisa que você gostaria de pôr aqui para as pessoas? Cara, eu acho que o podcast, né, o Marketing 15 Minutos, é super bacana.
tem uma proposta muito simples, assim, de valor. Vamos falar do Ken, então, dentro do marketing em 15 minutos, né? Legal. Então fica legal. Quem que é a audiência? Profissionais de marketing. Uhum. Tá? São 350 mil no Brasil que estão mapeados, então esse é meu público total. Uhum. Oferta que eu tenho, né, dentro do marketing em 15 minutos é uma vez por semana, em no máximo 15 minutos, eu te trago de forma resumida as principais novidades de marketing da semana. Né? E o diferencial em relação a outros podcasts e outros veículos é, primeiro, que seja em até 15 minutos, né? E segundo, que já seja mastigado, né? Que já seja comentado e de forma muito prática. Assim. Então, acho que deixar o link do marketing em 15 minutos. Né? É claro que quem está falando de posicionamento vale ler todos os livros do Riz, assim, que são a base do modelo. Né? E aí, só para finalizar, eu lembro que eu deixei em parênteses de comentar, né, por que a Riz hoje está principalmente na China. Uhum. Né? Então... A memória é boa, cara. A Riz, apesar de ser uma empresa americana, 99% dos nossos clientes hoje são chineses e toda a equipe está na China. Na China, assim, a gente compete com as grandes consultorias. Por quê? Cara, os chineses, eles acordaram para globalização. Então, quando eles vão trabalhar o posicionamento, eles já pensam num posicionamento ou na ambição de forma global. Uhum. Tipo, não quero fazer esse produto para vender no Brasil. Desde o começo. Cara, não, desde o começo tá. não. Mas eles estão nessa movimentação de tipo, eu quero fazer isso. Tá chegando, por exemplo, no Brasil, eu não vou criticar, mas vou criticar, o aval da Great Wall Motors da China, né, GWM. Eu já vi na rua, rodando. Já assim, vi rodando. O carro, né? É o carro. E tem a Build Your Dreams também, né? Tem. De Tem a Build Your Dreams e tal. Tá? Então, eu não vou criticar porque a maneira que chegou no Brasil chegou, na minha opinião, ruim. Mas foi um caso da Riz que a gente trabalhou há bastante tempo atrás, tá? Definindo o posicionamento da Great Wall Motors da seguinte forma. Cara, eles eram um fabricante padrão chinesa de carro. A gente falou, vamos focar num público, numa oferta, pega só esse carro Raval e você vai ser a SUV mais vendida da China. Os caras cresceram 10 vezes, né? E só focando em um produto. Quando você leva isso para a parte de software, né? É aquilo que você falou. Pô, imagina eu chegar para um cliente e falar, não, desencana dessas 50 features aí, vamos focar em 5, desencana desses... Faz só isso aqui, mas faz muito bem. Né? Desencana desses 10 públicos que você está querendo atingir, vamos pegar primeiro só esse público, né, e fazer. E posicionamento, cara, é uma questão de liderança e é uma questão de coragem. Por isso que é muito difícil de se falar disso, porque ninguém, assim, mais tem coragem de ter essa liderança. E falar, eu vou assumir essa bomba aqui, hein. Tem que ser data-driven, tem que ter dado para validar e tudo. Mas, cara, tem esse apagão de coragem de liderança. Você não acha mais gente que está disposta? Acha, mas é difícil. Tipo, é um trabalho político. Então, acho que recado também fica esse, assim. Não tenho medo de focar, sabe? Acho que posicionamento tem muito a ver com foco. E muitas empresas, se não todas elas, cresceram quando elas focaram em alguma coisa primeiro. Legal. Boa. Bom demais. Muito bom. Doutor, brigadão. Muito bom. Obrigado aí demais. Pelo papo. Estou muito feliz de conhecer vocês e o pessoal de produto, como eu tenho falado. Então. Muito bom. Para você que ficou até o final, se você aprendeu tanto quanto a gente aqui, deixa um like no episódio. Compartilha com outras pessoas que você conhece, que são de marketing, que são de produto, que estão ali por volta, mesmo que não sejam da área, mas estão ali por dentro desse assunto e discutindo, trabalham com tecnologia, trabalham em outros setores. Acho que aqui tem aprendizados para todos os setores e diversas áreas. Bem, bem legal mesmo. Espero que você tenha gostado. Não esquece do like para deixar a Foquinha feliz. Até a próxima.